Alô, amigos do programa Conversa Afinada. O nosso cordial boa noite. Mais uma vez, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, o programa Conversa Afinada trazendo muita informação, informação de qualidade, onde prevalece a verdade. Conosco aqui nos estúdios Gospel Produções e Eventos, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora, o nosso querido Amarildo Romanazzi. Os assuntos da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora são muito grandes, mas nós fizemos aqui um bate-papo que nós hoje vamos focar somente e diretamente no problema do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DELURB. E o senhor Amarildo vai nos trazer tudo o que está acontecendo no DELURB. Senhor Amarildo Romanazzi, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu querido. Chegou bem, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Perfeitamente. Senhor Amarildo, há quanto tempo o Sinserpo está na luta? Bom, o Sinserpo, ele foi constituído a partir da Constituição de 88. Nós, estamos na história do sindicato desde 2001. Primeiro momento aí com o presidente Cosme. E eu venho aí posterior a ele. Estamos aí desde 2001 na luta aí, constante aí em defesa do trabalhador de Juiz de Fora. Muitos embates, muitas vitórias. Muitos embates, muitas vitórias, muitas frustrações, mas a luta não pode parar. O senhor está no segundo mandato? Exatamente, estou no segundo mandato como presidente. O senhor é o sexto presidente do sindicato? Bom, nós tivemos aí, no primeiro momento, iniciou aí a história do sindicato de 88 com aquela menina de Céia. Depois tivemos aí o Zé Luiz, o Rogério, o Cosme e eu, é isso mesmo, o quinto. Quinto. É, com mais um mandato, né? É perfeitamente. Me fala uma coisa, senhor Amarildo. Qual a situação salarial dos funcionários do Departamento de Limpeza Urbana, o DELURB, hoje, com a Prefeitura? Bom, a verdade é o seguinte, o salário hoje, não só no DELURB, mas em toda a Prefeitura, é um salário bem abaixo, eu diria, abaixo do mercado. Apesar da gente ter algumas conversas, algumas coisas circulando aí via WhatsApp, ultimamente, aí saiu uma listagem, de fato aquilo não procede. Em relação ao DELURB, o salário é baixo, conforme os outros setores da Prefeitura, o salário é baixo. Hoje, o salário inicial do DELURB, um exemplo aí você dá pessoal que trabalha de auxiliar de serviço, faz serviço de coleta, de varrição, de limpeza em geral, apreensão de animais, o salário inicial aí está em torno de, juntando com salubridade, mais salário, chega a R$ 1.200. R$ 1.200, quer dizer que está muito salário aquém baixo. daquilo. Salário baixo. Né? Salário baixo. Me fala uma coisa, senhor Amarildo. Houve terceirizações no DELURB. Foi uma boa decisão terceirizar o DELURB? Quantas empresas terceirizadas hoje funcionam no DELURB? Bom, a gente entende que a terceirização ela não favorece nada, nem a sociedade e nem o serviço público. A prova de que a terceirização ela traz um prejuízo muito grande, a exemplo que nós estamos vendo aí, é essa situação que envolve os caminhões do DELURB, Os caminhões são terceirizados e a gente vê frequentemente aí acidentes, envolvendo esses caminhões terceirizados. E se você for puxar na memória, na história, você não vai ter muitos acidentes envolvendo os caminhões que eram do próprio DELURB, exatamente porque os caminhões que eram do DELURB, anterior a essa terceirização, ele era um caminhão que tinha uma manutenção pelos próprios trabalhadores, ou seja, então é aquela coisa, o trabalhador protegendo o trabalhador. Se eu trabalho no setor de DELURB da mecânica, eu tenho uma preocupação de fazer uma boa manutenção daquele caminhão, porque tem um amigo meu montado nele fazendo uma rota. Hoje é diferente, hoje você tem uma empresa terceirizada e os caminhões estão rodando em péssimas condições e muitas das vezes a manutenção, não desqualificando os mecânicos que estão lá hoje nessa empresa, mas o próprio patrão, o gestor dessa empresa, não dá menor condições para que esse caminhão seja de fato arrumado dentro das necessidades que se exige. Dou um exemplo simples. Recentemente agora, tinha um caminhão na manutenção, a manutenção era na Vila Ideal, a manutenção lá no próximo posto Chamonix. O motorista foi pegar o caminhão na garagem, depois do caminhão sofrer toda a manutenção, se for necessário ser feita. Quando ele desloca do caminhão do Chamonix, na entrada do túnel, o caminhão arrancou o eixo traseiro. Ou seja, um caminhão que estava há dias na manutenção, estava saindo para poder fazer o trecho, fazer a rota. Ele deslocou do posto Chamonix até na entrada do túnel, que deve dar aproximadamente aí
não dá 1 quilômetro. O caminhão arrancou o eixo traseiro. Quer dizer, Então a prova de que não existe manutenção com a seriedade, com a responsabilidade que necessita hoje, é uns acidentes desse tamanho, dessa proporção. Quando o senhor caiu aí na situação dos caminhões, o senhor já está respondendo, na verdade, a pergunta que eu faria imediatamente, né? Se a terceirização dos caminhões foi uma boa decisão também por parte do governo municipal. O senhor já respondeu, mas eu faço uma pergunta seguinte. Vira e mexe os acidentes envolvendo os caminhões do Delurbe. Tivemos morte, muitos funcionários com membros amputados. Nós temos um caso caótico lá de um rapaz de Matias Barbosa, uma senhora agora aqui também no bairro Vila Ideal, e elas reclamam que o Delurbe não dá a mínima condição, não dá assistência. Como que o sindicato se procede nessa situação? Veja bem, voltando no caso daquele menino de Matias, que sofreu aquele acidente, que teve que amputar a perna, o primeiro momento, quem foi socorrer aquele menino foi o sindicato, através do nosso diretor, né, que é conhecido como Show de Bola, o Jairo. E assim que aconteceu o acidente, eu fiquei sabendo, liguei para ele, que trabalha no HPS, e ele se prontificou de imediato, sair e foi lá dar toda assistência ao rapaz. Inclusive levar ele na casa dele, Matias. Quem levou ele no dia foi até o Show de Bola no carro do sindicato. E aí o Show de Bola detectou lá na casa desse rapaz a necessidade, devido a ele estar perdido a perna e ter que adaptar a vida dele andando sobre uma muleta, de uma dificuldade de locomoção. Então nós fomos até o Delurbe pedir um Delurbe que fizesse uma rampa próxima à residência desse rapaz, de forma que ele tivesse assim, mais acessibilidade. E prometeram de fazer e nada foi feito. Até ontem nada. Nada, não fizeram nada. O rapaz concluiu o processo dele no Delurbe, venceu o contrato dele, e não está mais no município, mas não teve nenhum apoio por parte do Delurbe. Essa menina também aconteceu a mesma coisa. Ela sofreu, o caminhão deu uma ré, prensou o dedo dela, prensou a perna, ela veio perder também o dedo, e nós, da mesma forma, de imediato, liguei para o Show de Bola, que é o nosso anjo da guarda, anjo da guarda do trabalhador, e o Show de Bola também ele tem essa sensibilidade por todas as pessoas que a gente pede para ajudar, em especial pelo Delurbe, porque na verdade ele é oriundo de lá. Ele iniciou a carreira no Delurbe, então ele sabe da dificuldade que é o Delurbe. Então quando você tem um cidadão do Delurbe, um servidor do Delurbe que sofreu um acidente, ele pode estar onde for que ele desloca para poder fazer todo o acompanhamento lá, que sabe da dificuldade que é a nossa saúde pública hoje. Então ele faz todo o acompanhamento, tem um aproximado muito com os médicos e consegue, né, dar melhores condições de atendimento das pessoas. Mas dentro dessa linha aí, nós estivemos conversando com a outra gestão do Delurbe, com outros gestores do Delurbe. Já conversei com o atual gestor do Delurbe, que é o senhor Jefferson. Tivemos uma reunião, e nessa reunião nós dissemos para ele o seguinte: o sindicato tem uma parceria com uma Verticom, é um seguro. O cidadão ele autoriza lá um desconto em folha e ele fica assegurado. Um momento desse, de muita tristeza, um momento desse de muita perda, como o Delurbe não tem nenhum amparo, o Delurbe não tem nenhuma política voltada para isso, o que a gente gostaria? Que eles permitissem que essas pessoas tivessem o direito a fazer adesão a esse seguro de vida. Exatamente no momento desse, a pessoa estaria amparada. Nem esse direito foi concedido a esses trabalhadores que são contratados. A coisa é tão arbitrária, porque o trabalhador contratado, ele não é permitido sindicalizar ao Sincerto. Eles não aceitam a sindicalização dele, se negam a fazer o desconto em folha. Eles ferem a Constituição. Porque o direito de ser sindicalizado, ele depende muito exclusivamente da vontade do trabalhador. O trabalhador manifesta essa vontade de se filiar ao sindicato, filiar esse seguro, e eles não permitem até hoje. Perfeitamente. Aí a gente até fala lá para o senhor Jefferson, né? A escravidão já passou, senhor Jefferson. Momento agora é de democracia, momento de bom convívio, é de respeito. E saiba o senhor o seguinte: o maior bem que uma empresa possa ter, seja ela pública ou privada, são os funcionários. Exatamente. A mão de obra qualificada, né? Me fala uma coisa aqui, senhor Marildo. A coleta de lixo noturna, ela tem causado um transtorno muito grande na questão do trânsito na cidade. Mas as pessoas, toda vez que falam em coleta noturna, falam só do trânsito, que atrapalhou isso. Mas esquecem o trabalhador. Como fica o trabalhador nessa situação, sabendo que agora até as horas extras do Delurbe foram cortadas? Verdade. Quando iniciou essa proposta de fazer a coleta noturna, ela começou, o diretor
Da época era o André da Torre. Ele que era o diretor do Delúbio na época, quando teve a necessidade de fazer essa coleta noturna. Ele iniciou a coleta noturna e essa coleta noturna, eles pagavam, né, um diferencial para o trabalhador, exatamente por ser mais difícil. A coleta ser noturna, ela é mais cansativa, o trânsito é mais difícil de fazer todo esse percurso. E entendendo assim, eles fizeram aí, de uma certa forma, um benefício para esse trabalhador. E chegou um determinado momento, né, por intervenção do RH do Delúbio e por uma notificação que eu tinha recebido do Ministério Público do Trabalho, que eles não poderiam estar recebendo aquela hora extra, uma vez que ela não, de fato não era praticada, né? Então foi criado o APCR, né, que é o adicional para quem trabalha na coleta de resíduo sólido. Hoje o trabalhador que trabalha à noite, ele recebe 65% sobre o vencimento dele, de APCR, e o trabalhador que trabalha durante o dia, ele recebe 48%. Foi uma forma de estar valorizando o trabalhador. Só que esse APCR, ele veio ao contrário da proposta que foi feita pelo sindicato. Porque a proposta do sindicato, esse APCR, o trabalhador, ele levaria ele num afastamento por motivo de saúde. E, infelizmente, né, mais um ato assim que a gente não entende, né, desse governo Bruno Siqueira, porque quando ele pautou, né, a eleição dele, ele falou a todo momento que ia valorizar o trabalhador. E esse trabalhador, ele manda uma mensagem para a Câmara, e nesse momento que ele manda a mensagem para a Câmara, ele retira esse direito do trabalhador. Ou seja, o trabalhador só vai receber o PCR dos dias trabalhados. Então, se ele sofreu um acidente no caminhão, trabalhando, e ele ficar 6 meses em casa, ele fica 6 meses sem receber esse PCR. É brincadeira. É um absurdo. Um absurdo. E a gente vem combatendo, discutindo isso, mas infelizmente esse gestor que aí está, ele não cede, não abre mão e não tem essa intenção de fato valorizar o trabalhador. Então, na verdade, hoje o trabalhador está sendo escravizado. O que ele faz? Mesmo passando mal, ele vai trabalhar. Mesmo passando mal, porque se ele não for trabalhar, ele perde a PCR. Então, muitas vezes o trabalhador não está em condições físicas perfeitas para trabalhar, e o trabalhador se esforça e vai trabalhar. Mas onde é que fica aí o Ministério Público do Trabalho nessa situação? Não tem uma parceria para trabalhar juntamente com o sindicato nisso? Aí, veja bem, infelizmente, esses órgãos ele não têm o poder de intervenção junto ao poder público nesse quesito, né? Por mais que a gente faça denúncia, por mais que a gente cobra, mas isso aí, o gestor, né, ele tem a liberdade de estar fazendo essa negociação e dessa forma. Lógico que é contrário ao desejo do sindicato dessa forma. Mas, infelizmente, foi o que a gente conseguiu, porque senão nem isso não teria, essa é a verdade. E quando você falou da dificuldade hoje na rua, muitas das vezes, o que está acontecendo muito no Delúbio, que está sendo muito exaustivo, a gente tem batido muito na direção do Delúbio, é o caminhão. O rapaz chega 6 horas para trabalhar. O conjunto, vamos determinar um pessoal que vai fazer um alto espaço. Chega 6 horas da tarde no Delúbio para poder trabalhar. Não tem caminhão. Muitas das vezes ele sai dali 10 horas da noite. E nesse período, né, que o trabalhador fica ali ocioso, eles geravam assim, uma alimentação para esse trabalhador. Foi cortado também? Foi tirada essa alimentação também do trabalhador. Ou seja, então o trabalhador ele vem de casa para pegar 6 horas, de repente ele que jante 5 horas, que faça um lanche. E aí ele fica ocioso até 10 horas da noite, quando chega um caminhão para ele sair para coleta. Ou seja, então ele já está 4 horas de atraso, né? 4 horas de atraso. E aí ele vai entrar na coleta e vai varar a madrugada fora. Mas não existe um dispositivo na lei que fala o seguinte: o trabalhador no posto de trabalho, estando ele ou não em operação, ele está trabalhando? Exatamente. O correto é esse. O correto é esse trabalhador. Se ele chegou 4, 6 horas da tarde e 10 horas da noite ele saiu para fazer a coleta, deveria ter acessibilidade do Delúbio, ele não pode concluir a coleta aquela noite. Ele tem que fazer a metade da coleta por causa do desgaste físico, e daí ele retornar e no outro dia fazer a coleta. Outra coisa gravíssima que está acontecendo é o aterro. O aterro tem um determinado horário que ele fecha. Então o aterro me parece que fecha 2 horas da manhã. Então os caminhões estão dormindo carregados na garagem. No outro dia de manhã, o trabalhador, antes de iniciar a rota dele, ele tem que ir lá no lixão para descarregar. Descarregar o caminhão, para depois ele entrar na rota dele. Com isso, ele atrasa toda a rota da noite. Porque muitas das vezes a rota é pesada. Então a situação do Delúbio hoje é a má gestão. Está caracterizado que é a má gestão. A má gestão do Delúbio hoje, ela reina. E você vê aí que na gestão do Bruno, nós já passamos por 3 diretores do Delúbio, né? Foi o André, o atual vereador Marlon, né? E agora o Jefferson. O Marcel, né?
Tivemos também o Marcel. Tivemos lá Conceito, no, né? Marcel tapa-buraco lá, o Marcel, né? Marcel. Então você pode considerar que teve 4 gestores esse ano aí à frente do Delub. A gestão do Bruno, né? Perfeitamente. Senhor Amarildo, eu mesmo participei de uma operação onde nós filmamos os caminhões do Delub sendo apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal por falta de documento e excesso de peso. E isso a imprensa não fala, todo mundo fica escondido. O sindicato sabe que os trabalhadores sofrem com isto. E como que fica essa relação do sindicato com o Delub nessa situação especificamente falando? Veja bem, o tamanho absurdo que você vê. Se o Delub terceirizou esse veículo, no mínimo tem que haver uma fiscalização, cobrança por uma parte do Delub, aí você vê a má gestão. De estar averiguando se esses caminhões estão com os documentos em dias, certo? Porque esses documentos trafegam na rua de Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito íngreme, muito morro. Então, esse detalhe, essas observações, elas não são feitas, nem na questão da regulamentação dos documentos e nem nas manutenções. O que a gente tem batido no Delub constantemente, que o Delub deveria ter uma equipe de manutenção para averiguar. Qual que é a proposta que nós temos do Delub e que eles fingem aceitar, mas não colocam em prática? Um caminhão foi retirado para fazer manutenção. Ele vai lá para Chamonix, a empresa faz manutenção. E essa equipe do Delub, que tem competência, tem mecânicos capazes dentro do Delub, fariam a verificação se esse carro passou por aquela manutenção que foi exigida através do motorista. Mas isso não acontece. Porque o carro sai da oficina, do terceirizado, e vai para o trecho trabalhar. Recentemente, um caminhão arrancou o eixo na rua Santo Antônio. Eu me lembro desse fato. E o mais agravante disso tudo, que eles quiseram jogar a responsabilidade sobre o motorista. Tentando colocar que a irresponsabilidade do motorista... Houve um fato gravíssimo, não sei se você está sabendo, que o proprietário da empresa chegou a agredir verbalmente um motorista do Delub dentro da garagem do Delub. Que absurdo, que absurdo. Ele entendeu que o motorista do Delub estava andando de uma forma exagerada com o caminhão, mais do que a capacidade do caminhão, isso na visão dele, mas não tirou tapó, não tirou nada. E ele veio atrás do caminhão, fechou esse caminhão na rua e tirou a chave do caminhão. E aí o motorista foi obrigado a se retirar, porque não sabia nem que se tratava do caminhão. E a direção do Delub não tomou nenhuma providência em relação a isso. Simplesmente ainda chegaram a discutir a possibilidade de abrir um inquérito administrativo contra os motoristas. Pelo amor de Deus. É muita coisa contra o trabalhador. Eu acredito que o prefeito, com a sua equipe, deveriam se enveredar mais a dar melhor assistência aos trabalhadores da Prefeitura de Juiz de Fora. Porque a gente está falando aqui do Delub, que nós estamos focando a entrevista só no Delub, mas nós sabemos de casos horrorosos que estão acontecendo na Secretaria de Obras e na Impave. Verdade. Acontecendo coisas lá do Arco da Velha. Mas, senhor Amarildo, me fala uma coisa, por gentileza. O prefeito de Juiz de Fora, naquele embalo de tentar eleger o primo vereador, ele criou o Departamento de Proteção Animal lá no Delub. E está dando panos para mangas. Um córrego imundo correndo dentro do canil. Os cães maltratados, há denúncias disso na internet, direto. E agora os trabalhadores começam a reclamar que não tem nem lugar para eles trocarem de roupas. E o senhor, na tarde de hoje, o senhor participou de uma entrevista onde o senhor falava claramente das necessidades dos trabalhadores. Queira falar para os nossos internautas, por favor. Na verdade, nós somos procurados por alguns trabalhadores daquele setor e aí encorajei os trabalhadores a fazer a denúncia. Porque muitas das vezes, quando o sindicato vem, a mídia, o sindicato vem a empresa fazer denúncia, as pessoas ficam tentando colocar uma descredibilidade naquela denúncia. Tenta falar que é o problema porque eu não sou filiado ao partido do prefeito e eu tenho dificuldade com o prefeito, então eu estou fazendo uma política de forma a desvalorizar a pessoa do prefeito. Não é nada disso.
é realmente a gente ver a necessidade que os trabalhadores estão passando. E aí eu convenci alguns trabalhadores a fazer denúncia. Então foi legal que exatamente hoje à tarde passou no MGTV sobre essa denúncia, o trabalhador reclamando. E aí você mexeu numa coisa interessante, realmente, um trabalho muito bem feito, diga-se de passagem, pelo senhor prefeito Bruno Siqueira, o senhor Malvo, que conseguiu se eleger, né? Através daquela questão de proteção dos animais. E aí você tem hoje 3 meses sem um veterinário na casa. Sem veterinário? Sem veterinário. E aí, mediante as nossas denúncias, né, que a gente vem fazendo constantemente, agora ela veio, a TV Integração deu esse apoio, eles falaram que estavam, já tinham chamado, né, dois veterinários, e que eles estavam no processo de documentação. Eu nunca vi uma pessoa que faz um concurso e ela é chamada a levar 3 meses para apresentar a documentação. Então, você vê que é mentira. É surreal. Só fizeram a chamada desses profissionais por causa da denúncia. Foi feita. Essa questão que nós estamos falando diretamente do Delurbe, há um caso que precisa ser esclarecido. Nós tivemos uma perda. Faleceu um funcionário do Delurbe. Como está a situação daquela família? O senhor acompanhou, a gente sabe que o senhor acompanhou muito bem aquilo. Como está a situação veja da bem, família? aquilo ali houve uma falha, né? Uma falha envolvendo aí os profissionais. E também digo que a falha envolve também a direção do Delurbe. Porque se você tem em uma determinada rota uma pessoa que não é qualificada para estar conduzindo um veículo, isso vem acontecendo sistematicamente. Várias denúncias já haviam sido feitas do Delurbe. E a direção do Delurbe não tomou nenhuma providência, né, até que veio acontecer a tragédia do rapaz que estava conduzindo o caminhão, não era habilitado para conduzir o caminhão. Ele é habilitado, mas a carteira dele é carteira B, ele não tem a capacidade, né, para estar dirigindo o caminhão, mas infelizmente por uma falha envolvendo esses profissionais, e era uma coisa rotineira, né, eles já faziam essa prática, de trocar de motorista, de auxiliar de serviço, por ser habilitado, está tocando caminhão. Essa denúncia a gente já fez do Delurbe, isso continua ainda acontecendo em algumas rotas, né, a gente pede a atenção da direção do Delurbe, que seja mais, que tenha uma fiscalização mais, né, rigorosa em cima disso, para evitar que outras vítimas aconteçam. E a gente lamenta muito o que aconteceu, a gente sabe da dificuldade que a família vem passando, tem tido contato com o filho dele, eles estão, né, buscando os direitos na justiça, está correto, tem que buscar. Nós estamos acompanhando, né, dentro da medida possível, todo o laudo do caminhão, eles querem apurar isso até o fundo. O sindicato está acompanhando o laudo, né, acompanhou o laudo, vamos ver o que vai acontecer. O Delurbe, por sua vez, está fazendo um processo administrativo interno para apurar as falhas. Ainda não tem nenhuma conclusão desse processo, mas ele está tramitando internamente dentro do Delurbe. Assim, moroso, né, bem lento, mas ele está acontecendo. Vamos ver o que vai dar isso no final. Que Deus abençoe e que corra tudo bem. Senhor Amarildo, vou fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte. Há uma acusação de que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana tem um problema de muitas falhas de trabalhadores, porque são pessoas... O seguinte, as mulheres engravidam naturalmente, coisa da relação humana, né, e tal. E que ali é um lugar onde dá muito emprego para pessoas que fazem uso de álcool. É verdade isso? O senhor que é do sindicato, o senhor tem apurado isso, é verdade? O que acontece? Essa forma, né, que o Delurbe tem praticado de fazer essa seleção competitiva interna, externa, para poder estar colocando pessoas para trabalhar dentro do Delurbe, a gente já até conversou com a direção do Delurbe, mais uma vez foi ignorado, que a gente entende que é um serviço que ele necessita que a pessoa esteja muito bem fisicamente, né? Saudável fisicamente, porque é um serviço pesado, é um serviço que não é fácil. Você correr atrás de caminhão de lixo, você fazer capina, você fazer a varrição dentro de uma determinada área, a pessoa tem que estar preparada. Então a gente até colocou essa situação do Delurbe, o Delurbe deveria fazer, né, testes ergométricos, teste físico, né? Porque você tem muitas pessoas hoje adentrando no Delurbe e com 2, 3 meses já não consegue mais trabalhar. E acaba se afastando. E ainda corta a comida do pessoal ainda. E aí traz sobrecarga para quem ficou. Então a gente tem denunciado isso sistematicamente. Uma coisa mais grave em relação a essa questão da contratação que vem acontecendo, não só no Delurbe, hoje o ponto é o Delurbe, mas em toda a prefeitura, é o Fundo de Previdência. Hoje, o nosso Fundo de Previdência, que aí abrange toda a categoria, por que está deficitário? Porque hoje você tem, só você ter uma noção,
Se você pegar, acompanhando o ato do governo que saiu no dia 29 de abril, então o governo ele relata ali quantos quadros que tem, quantas pessoas que tem. Hoje, eu estava fazendo uma conta simples, hoje, que falta nos quadros profissionais da prefeitura hoje no todo, dá em torno de 6 mil pessoas. Ou seja, 6 mil pessoas que poderiam estar contribuindo com o Fundo de Previdência. Então são vagos. Se você pegar no dia 30, você vai ver lá, cargos preenchidos, cargos vagos. Então você tem 6 mil hoje, que teria que estar efetivo dentro da prefeitura, que estão os cargos vagos. Mas por que os cargos ficam vagos? Exatamente para isso, para o padrinhamento. E a gente sabe que o ano que vem é ano político. Sabemos que o que o político faz? Ele coloca o cara que tem lá um entrosamento com o futebol, ele coloca um cara que tem um entrosamento lá com o bairro, que é presidente do bairro. Os cargos comissionados e aí, e os padrinhados. Esses cargos comissionados, muitas das vezes, eles vêm para dentro do município, não é para prestar um serviço para a sociedade, não. É para ser um cabo eleitoral do prefeito, que vai ser candidato em 2018. Isso, toda a sociedade sabe disso. Os sindicatos vêm combatendo, vêm denunciando, e eles tentam, né, a todo momento negarem isso, a todo momento dizer que isso não é verdade, que a prefeitura... E aí, numa reunião que tivemos semana passada com a secretária veio vangloriar que essa gestão já efetivou 800 e tantas pessoas. 4 anos, vai para 5 anos de governo, em vangloriar. Ela não conseguiu substituir nem o número de aposentados, você quer saber, esses 800 e poucos. A gente sabe que o déficit é muito grande. Na Guarda Municipal faltam 60 guardas municipais para completar o quadro. E daí para o pior. Senhor Amarildo, está terminando o nosso tempo, mas essa pergunta que eu tenho que fazer para o senhor agora é muito importante. A Associação de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania impetrou com uma ação na Justiça e o Ministério Público acatou. Né? Agora, é a respeito dos trabalhadores do Delurbe andarem de pendurado naquela cordinha ali atrás. Faça chuva, faça sol, eles estão pendurados ali. É uma situação, segundo o Dr. Geraldo Henrique Alves, é desumana. E a direção do Delurbe já tem notícia desse inquérito. Como se houve essa situação desses trabalhadores ali, dia e noite, noite e dia, debaixo de chuva, debaixo de sol, com aquela cordinha de pendurados ali? A gente vê ali, o próprio trabalhador, ele fala que não consegue entender como que seria uma forma de segurança. Nós, em outros momentos, o próprio trabalhador, ele discorda, ele acha que é complicado, ele acha que é difícil, que tira o acesso dele. Nós já pensamos nas pontas do caminhão ali, até onde vem a sapatinha ali, você fazer uma proteção em L, de forma que o trabalhador, quando ele estiver ali pendurado na traseira do caminhão, ele está com as costas protegidas. Perfeitamente. Ele não teria condições de cair. Então, ou seja, você vai pegar naquela quina do caminhão olhando a traseira, vai puxar aqui um 80 centímetros para cá, na outra ponta 80 centímetros, faz uma proteção, e ali o trabalhador ele entra, ele vai ficar protegido, as costas dele vai ter esse material. Mas o próprio trabalhador acha que para ele fazer aquela circulação, ele entrar ali e sair dali é desconfortável, seria isso. Eu não sei qual a medida que eles vão tomar. Mas eu acho que, mediante essas denúncias que estão aí, alguma coisa tem que ser feita, né? Alguma coisa tem que ser feita. Porque nem todo local dá para o trabalhador andar na cabine. Porque a coleta de lixo, ela é muito sistemática. Não tem como o cara arrancar um monte de lixo aqui, entrar na cabine, parar no outro monte de lixo e descer da cabine. Então o serviço duraria muito mais tempo que já dura hoje. E hoje já tem uma escassez de caminhão danado, o número é bem reduzido a quem precisa. Quer dizer, seria muito mais difícil para o trabalhador. A gente tem essa ideia de fazer essa proteção nas costas, de forma que ela faça um ângulo, né, aumente aquela plataforma ali, para o trabalhador ter essa sensibilidade, essa segurança. Mas, infelizmente, nenhuma providência foi tomada até hoje. E agora vamos ver com essa ação, se essa ação de fato ela vai continuar tramitando, se essa ação não vai ser mais uma ação que vai se perder ao longo do tempo, que a gente tem acostumado a ver. Não, mas o Ministério Público acatou e pegou firme no pé do pessoal lá. A gente fica assim, né, com todo respeito à entidade do Ministério Público, mas a gente fica um pouco preocupado, porque saindo um bocadinho do Delurbe, só para você entender, nós temos denúncias, né, conforme também veio vitimar um rapaz da Empave, a história vocês conhecem, e nós já fizemos essa denúncia do Ministério Público e até hoje assim, a gente não consegue perceber, né, a gente não está conseguindo perceber a ação do Ministério Público, essa é a verdade.
Perfeito. Então a gente fica um pouco preocupado até que ponto o Ministério Público vai investir e vai fazer um processo de investigação e de atuação em cima do órgão público. Perfeitamente. Qualquer coisa entrega para a Polícia Civil e a Polícia Civil abre inquérito lá. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Mas antes da gente despedir dos senhores, eu gostaria de chamar aqui o senhor secretário do Delurbe, né? O chefe, diretor-geral, senhor Jefferson, que viesse ao Conversa Afinada conversar com os internautas. Eu faço o convite ao senhor Fúvio, da Secretaria da Fazenda, que venha ao Conversa Afinada. O convite está em público, está aberto, os senhores fiquem à vontade. Fiquem agora com as considerações finais do meu amigo presidente do sindicato, senhor Amarildo Romanazzi. Bom, eu quero agradecer esse espaço que nos está sendo dado aí para a gente poder fazer a denúncia em relação ao Delurbe. Gostaria de outra oportunidade a gente estar vindo conversar outros assuntos, né, em relação ao IMPAV, em relação à Secretaria de Obras. Desde já está convidado. E a gente pode estar aí abrindo periodicamente assuntos nesse sentido. É muito importante. Isso aí eu acho que fortalece, né, a luta do trabalhador, mostra para o trabalhador, mostra para a sociedade que o sindicato é um sindicato sério, um sindicato com responsabilidade, um sindicato com compromisso. E o nosso compromisso é com a sociedade de fora, o nosso compromisso é servir bem a sociedade, temos plena consciência que somos servidores públicos com o objetivo de servir, mas precisamos que o governo nos dê condições dignas, humanas, para que possamos prestar um bom trabalho à sociedade de fora, merecedor desse trabalho. Perfeitamente. Meus amigos, eu quero dizer aos senhores que em Juiz de Fora há 3 cemitérios dos caminhões do Delurbe. Pega caminhão, joga para um lado, pega caminhão, joga para o outro, 3 cemitérios de caminhões. Eu não sei por que esse meio caduco de promover a despatrimonialização dos bens da prefeitura. Fica aí o nosso obrigado, o nosso boa noite, muita paz.